Olá, se você está nesse vídeo é porque você quer saber, quer ter certeza se o seu caso de varizes é grave ou não, correto? Eu sou o Dr. Cleiton de Paula, cirurgião vascular e endovascular, e eu vou explicar tudo o que você precisa saber para saber se o seu caso de varizes é grave ou não. É só de estética que a gente está falando, a gente está falando de uma doença que pode colocar a sua vida em risco. Vamos começar do início, tá? O sistema circulatório ele é extremamente importante para funções vitais no nosso corpo, tá? A gente tem um outro vídeo aqui explicando a importância do sistema circulatório venoso, tá? Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas confundem os vasinhos, os vasos reticulares e as varizes como uma doença meramente estética, ou algo que você faz dedicado somente à beleza. Mas não, esses vasos eles têm função, eles têm um objetivo dentro do nosso corpo. E mesmo as alterações mais simples, elas podem significar alguma coisa. Então aqueles vasinhos roxinhos, ou aqueles verdes menores, você sabia que eles podem indicar que você tem uma veia maior abaixo que você não está percebendo e elas estão doentes? E muitas vezes essas veias doentes, abaixo da pele, não visíveis, é o que mantém os seus vasinhos funcionando. E por isso que muitas vezes algumas aplicações, algumas sessões de esclero não funcionam. Os vasinhos, eles podem representar também alguma alteração no seu sistema hormonal. Alguns tipos de hormônio podem favorecer o surgimento dos vasinhos. Por isso que a questão do uso de anticoncepcional, a questão da reposição hormonal, a questão da gestação precisa ser acompanhada de perto, porque são momentos na vida da mulher onde a estimulação hormonal pode fazer com que surjam mais vasinhos e que piore a situação das varizes. Doutor, eu quero saber passo a passo se o meu caso de varizes ele tem que acender um alerta e se eu tenho que procurar um profissional quanto antes. Sempre que você suspeitar de algum problema, de que algo é errado na sua circulação, procure um angiologista ou cirurgião vascular. Você tem dor constante na perna, principalmente ao final do dia, uma sensação tipo peso, pior nas panturrilhas, nas batatas da perna, você chega, tem que elevar a perna, deitar, na hora de deitar fica um incômodo, rola na cama e muito desconforto ao final do dia, isso é um sinal de alerta para varizes, tá? A principal sensação e a principal queixa das pessoas com varizes é uma dor, geralmente nas duas pernas, tá? Do tipo peso, cansaço ao final do dia. Ele é mais comum, é óbvio, naqueles trabalhadores que ficam muito tempo em pé. Então, cozinheiro, vigia, professor, policial, esse tipo de profissão que é majoritariamente de pé, que fica em ortostase, muitas das vezes parado, essa sensação é ainda mais comum, tá? E aí, se você tiver um médico bacana, ele vai te dar uma meia elástica. Mas se você já sente isso, não procurou o seu angiologista, o seu cirurgião vascular, tá na hora de você fazer uma consulta, uma visitinha até ele. Porque isso é um sinal de que alguma coisa não tá indo bem na sua circulação, tá? Uma segunda coisa, você tem manchas na pele ou a pele escurecida? Você já deve ter visto por aí aquelas pessoas que têm a pele ao redor do tornozelo, principalmente, mais marrom ou escurecida. Esse sintoma, esse sinal, na verdade, se chama dermatite ocre, tá? A dermatite ocre, o ocre é uma coisa mais amarronzada e ela é, muitas das vezes, relacionada a uma doença venosa grave. São varizes graves que levam a dermatite ocre, tá? Não precisa se desesperar. Nem todos os casos de pigmentação na perna, nem todos os casos de dermatite ocre têm causa vascular. Mas é obrigatório que você afaste que a causa da sua dermatite ocre não seja uma doença venosa grave, que não sejam varizes graves. Então já te falei dois fatores. Dor constante na perna, que não melhora, principalmente ao final do dia, ao final do trabalho. Manchas na pele do tipo dermatite ocre, a gente tem que acender um sinal para que eu tenha varizes graves, problemas graves na circulação. Terceira coisa, essas manchas na pele, essa pele escurecida, ela vai ficando mais ressecada, vai ficando endurecida e num dado momento ela pode abrir uma úlcera. Uma úlcera é uma ferida, que é a famosa úlcera varicosa. A úlcera varicosa é a úlcera mais comum que existe na perna, tá? Ela acontece geralmente do lado de dentro do tornozelo, tá? É uma úlcera que pode ficar bem grande, tomar a perna toda. Em muitos dos casos, a úlcera varicosa ela dói, incomoda e não é incomum você ver pessoas com uma faixinha na perna. Isso é um sinal gravíssimo de comprometimento da sua circulação e pode ser um sinal muito importante das varizes. Se você tem uma úlcera pequena que não cicatriza, você precisa olhar a sua circulação, tá? E não se engane, isso não vai resolver. Essas úlceras, elas tendem a crescer e tendem a aumentar e fica pior o tratamento conforme elas vão crescendo. Uma outra coisa importante é o que a gente conhece como varicorragia.
Varicorragia é um nome muito bonito, né? Mas na prática é sangramento, tá? Então, quando as suas varizes sangram, se você já teve que ir até o pronto-socorro por causa das suas varizes, se você já teve um sangramento de varizes que quase te deixou à loucura ou levou a sua família à loucura, gente, isso é um sinal mais do que claro que a sua circulação não tá indo bem, que a sua circulação tá muito mal, tá? Por último, não menos importante, a temida e terrível trombose, tá? A trombose é um caso à parte. Por quê? Desses 5 fatores que eu te falei, 2 deles são muito graves, tá? O primeiro é a úlcera, porque essa úlcera aberta, essa ferida aberta, ela pode te levar a infecções, essas infecções podem te levar à amputação, ou se caírem na corrente sanguínea, podem te levar à morte por infecção generalizada sistêmica, tá? Graças a Deus não tão comum, mas é uma possibilidade. A trombose, ela é uma doença muito grave e muito preocupante, tá? Ela pode dar um sinal que a gente chama de tromboflebite. É mais comum em pessoas que têm varizes muito grandes e em algum dado momento essa variz fica vermelha, quente, endurecida e muito dolorosa. Isso é a tromboflebite, que é o primeiro sinal de que a sua circulação está caminhando para uma trombose, tá? A tromboflebite, diferente da trombose venosa profunda, ela não causa embolia pulmonar e habitualmente é menos grave, mas exige atenção, tratamento, acompanhamento médico, investigação com ultrassom Doppler. Trombose nunca pode ser bom, tá? E existe a famosa trombose venosa profunda. Ela se manifesta por uma dor muito intensa, associada a inchaço, tá? Geralmente esse inchaço é maior na perna que teve a trombose, tá? É incomum, não é tão comum você ter trombose nas 2 pernas ao mesmo tempo, embora possa acontecer. A sua perna vai inchar, vai ter muita dor e essa dor é persistente. Por vezes esse inchaço nem é tão grande, mas acontece na grande maioria das vezes. E qual que é o problema da trombose? A trombose, além dela deixar sequelas na sua perna, como inchaço, dor constante, mudança da cor, úlcera permanente, ela ainda pode ir para o seu pulmão e causar uma embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma causa importante de mortalidade, ou seja, mata muitas pessoas. E mata qualquer tipo de pessoa, sejam pessoas doentes ou sejam pessoas inicialmente saudáveis. Então, uma pessoa saudável pode ter, ou aparentemente saudável, pode ter uma embolia pulmonar. Então, é uma doença extremamente grave, extremamente preocupante, que a gente vai falar em algum outro momento nesse canal. Se você seguiu a gente até aqui, tá na hora da nossa revisão. Quando eu devo me preocupar com a minha circulação ainda mais? Você sempre tem que estar atento à sua circulação, mas esses 5 sinais tem que deixar de cabelo em pé. Então eu tenho dor constante na perna, uma dor que não passa no final do dia, não melhora, nada vai pra frente, eu preciso olhar minha circulação. Poxa, eu tenho manchas na pele, e essas manchas na pele são escurecidas, marrons, acastanhadas, escuras mais próximas do tornozelo. Terceiro, eu já tive sangramento nessas varizes. É um sangramento que geralmente é bem grande, todo mundo vê e assusta e apavora a sua família. Quarto, úlcera varicosa. Úlcera varicosa é muito comum em idosos, o idoso se isola, o idoso não deixa você ver a úlcera dele, você que é filho, você que é acompanhante, tem que ver a ferida de quem você acompanha, tá? Então, úlcera varicosa como quarto. E o quinto e mais importante, talvez mais grave, de todos os comprometimentos que a gente pode ter na circulação venosa nas veias é a trombose, a famosa e temida trombose, seja pela sequela que ela deixa na perna, a pessoa deixa de trabalhar, muitas vezes evolui com úlcera, não desincha a perna, realmente acomete muito e também ela pode ter um desfecho fatal se evoluir para embolia pulmonar. A partir daqui você já sabe, as suas varizes, as suas veinhas não são brincadeiras e não são um problema meramente estético. Se você tem algum desses sintomas abaixo, você já deveria ter ido lá consultar o seu angiologista, seu cirurgião vascular, mas ligue e marca ainda hoje. Se você não tem esses sintomas ainda, parabéns, já agenda o seu check-up e vê antes que as coisas piorem, tá? Se você seguiu a gente até aqui, gostou desse conteúdo, compartilha, segue a gente aqui, indica para um amigo, sempre vamos ter dicas para sua circulação aqui, para você viver melhor, circulando melhor, com mais saúde e mais qualidade de vida. Meu muito obrigado por você ter acompanhado a gente.